Romanos capítulo de número 12. Abra a Bíblia Sagrada neste texto, versículos 17 a 21. Quero ler com os irmãos o texto integral da Palavra de Deus. Estamos numa série expositiva nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, hoje chegando a essa porção mencionada. Romanos 12, 17 ao 21. Abra a Bíblia, prepare o seu coração, escute com atenção a Escritura Sagrada. Assim diz o texto: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, Senhor, e nos aproximamos dela com temor, porque é neste momento que o Senhor fala aos nossos corações. Por isso pedimos por atenção, te pedimos por foco, que o Senhor nos ajude, nos habilite, pelo Teu Espírito, a entender o texto sagrado e a aplicar ao nosso coração. Ajude-nos, ó Deus, porque sem o Senhor nós não vamos conseguir. Assim nós deixamos isso diante de Ti, precisando do Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu não escondo de ninguém que preciso colocar mais minha fé em prática quando o assunto é trânsito. Pensa um negócio complicado para mim. Confesso que eu lido e luto contra a ira, contra a impaciência, especialmente naquela hora do rush, quando a gente sai do trabalho e volta para casa. E um dia, anos atrás, me vi envolvido numa situação bastante inusitada. Estava em São Paulo a estudo e precisei me deslocar de um lugar para o outro. Lembrei que eu tinha um primo na cidade. Ele veio me buscar, ofereceu uma carona. E quando dei conta, já estava lá no trânsito de São Paulo, naquele horário excepcional, nas ruas cheias de automóveis. Não sei para você, mas para mim é um cenário quase que apocalíptico. De repente, esse meu primo escolheu fazer uma manobra arriscada na ultrapassagem de um carro, fechando justamente o que estava atrás. E eu, curioso, já olhei no retrovisor para ver a reação do sujeito, o outro motorista. Estava aos berros, gritando, irado, xingando, impaciente. E eu pensei em silêncio, eu ficaria assim também. Só que pouco tempo depois, esses dois carros haveriam de ficar emparelhados, um ao lado do outro. Meu primo decidiu abrir a janela. Já preparei logo para uma confusão, mas fui surpreendido com suas doces palavras. Me perdoe, está tudo bem, Deus abençoe o seu dia. Foi maravilhoso para mim ouvir aquilo e principalmente também notar a reação sorridente do outro cara. Por outro lado, se é que os irmãos me entendem, eu fiquei meio que me sentindo mal, porque já era crente e queria ser igual ao meu primo, dando exemplo de piedade, e não parecido como estava sendo com o outro motorista. Deus estava, irmãos, me ensinando uma lição preciosa sobre como reagir em circunstâncias assim. É sobre isso que Paulo vai falar a cada um de nós por intermédio deste texto. Lembre-se você que estamos no capítulo 12, num bloco desde o versículo 9 até o 21, formando uma série de exortações conectadas, construídas artisticamente mesmo, para trazer verdadeiro impacto imediato, retórico no leitor. Isso através de focos temáticos. Por exemplo, versículos 9 a 13, o foco é cuidado prático com outros crentes. Já versos 14 a 16 é amor no contexto de oposição.
No nosso texto, versos 17 a 21, se trata da lei da não retaliação. Tudo isso, diga-se de passagem, formado não apenas através de imperativos, mas particípios no tempo presente do grego, significando que não são meras ordens a serem seguidas, mas orientações descritivas de como é o andar, de como é o estilo de vida de alguém que foi justificado pela fé em Jesus Cristo. E aí, se você presta atenção com mais detalhes ao texto sagrado, em cada palavra escolhida a dedo pelo autor, vai perceber também que há uma associação temática, veja, entre os versos 17, a saber, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, e o verso 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Logo, começo e fim seguem a mesma estrada. São bastante semelhantes em seus ensinos, deixando o que há no meio como elemento fundamental para seguir a instrução repetida. Digno de nota também é o fato que aqui é uma mudança de pensamento, mostrando que a preocupação do apóstolo rompe as barreiras da igreja e se expande para as relações sociais, as interações que os crentes têm com descrentes, pessoas que não confessam Jesus como Senhor e Salvador. Como é que nós lidamos com essas pessoas? Bom, qual é o ensinamento principal do apóstolo Paulo mesmo? Especialmente destacado nos versos 17 e 21. Muito simples. Respondam o mal com o bem. O crente justificado pela fé em Jesus Cristo, ele deve responder o mal com o bem, não em momentos pontuais, mas em todo momento. Porque é o estilo de vida esperado para ele. Agora, como é que isso acontece na vida real, no cotidiano, todos os dias, nas circunstâncias mais delicadas da nossa vida? Em primeiro lugar, verso número 18, nós vamos ver como responder o conflito com a paz. Segundo, verso número 19, nós veremos também como responder a injustiça com a justiça de Deus. E por fim, versículo 20, a como responder a inimizade com atos de amor. Verso 18, para inaugurar, respondendo o conflito com a paz. Olhos no texto, vejam que o ponto é bastante simples. Podemos até nos adiantar em ir direto a ele, pois Paulo esperava que os crentes da igreja de Roma estivessem envolvidos neste mundo de guerras que vivemos, sobretudo naquele tempo, como pacificadores. Os irmãos daquela comunidade de fé enfrentavam perseguição local e informal. Sabe, vizinhos hostis, familiares que pegavam no pé, colegas de trabalho e até o Estado, de modo tímido. Todos esses se levantavam como adversários dos crentes em Roma. Exemplo é dado por Suetônio, um historiador romano, qual escreveu que em 49 houve uma expulsão em massa da cidade de pessoas instigadas por um tal de Cresto, o que imaginamos ser um erro de grafia se referindo a Cristo, pois esse é o Édito de Cláudio, testemunhado em Atos capítulo 18, verso 2, expirado aparentemente em Romanos 16, verso 3, com a confirmação do retorno dessa turma para a cidade, com a liderança de Áquila e Priscila. Então, convenhamos, de desentendimento esse povo aqui entendia. Eles tinham doutorado. Gente que não ia com a cara deles estava por toda parte, bastava abrir a porta de casa. A tentação, então, de devolver na mesma moeda era enorme. Mas os crentes não são da mesma laia. O rumo que o apóstolo sagrado traz para esse povo é simples também. Vivam, diz o texto, vivam em paz com todas as pessoas. E não se trata de uma novidade não é uma coisa nova.
Isso aqui é eco de Davi, é eco de Moisés, de Salomão, de Isaías. Está presente nos ensinos de Jesus. Aparece em outros autores bíblicos, como Pedro e o autor aos Hebreus. É inclusive figurinha repetida em outras cartas de Paulo, como 2 Coríntios 13:11 e 1 Tessalonicenses 5:13. Mas apenas aqui, em Romanos 12, se aplica aos descrentes. Os cristãos devem perseguir a paz com os de dentro e os de fora. Mas convenhamos também, nem sempre é viável ter sucesso nessa empreitada de pacificação com aqueles que não creem em Jesus. Não por outro motivo, veja que o apóstolo qualifica duplamente. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. A expectativa era que os filhos de Deus tivessem um papel ativo na busca por resoluções de conflito, sendo pacificadores bem-aventurados, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Mas há um limite, irmão. Há uma fronteira que nós precisamos ter cuidado. Nas palavras de Calvino, os soldados de Cristo não podem gozar de paz perene com o mundo, porquanto este é governado por Satanás. Gostemos ou não, nós temos que admitir que algumas coisas estão simplesmente fora do nosso controle. Nós não temos como resolver tudo. Este mundo, irmãos, está em pedaços. Os corações estão quebrados. E de onde procedem mesmo as guerras e contendas, Tiago capítulo 4? Do coração. Logo, todo ser humano, cada homem é um gerador de conflito. Não em potencial apenas, mas real. Todos nós somos geradores de conflito. Homem e mulher, adulto, criança, branco e preto, conhecido, desconhecido. Se tem uma coisa que o ser humano é especialista, é em destruir a paz. A gente destrói a paz muito fácil dentro de casa. Nós destruímos a paz rapidamente no trabalho. Aqui dentro da igreja, com rixa entre irmãos, nós somos especialistas em brigas, em conflitos. Agora, como crentes, nós sabemos que Jesus Cristo é o grande reconciliador. Cristo é a nossa paz, diz Efésios 2, verso 14. Jesus é aquele que derruba o muro de inimizade, nos trazendo pacificação em nossas relações sociais. E ele não depende do homem abrir o coração para que a paz seja recebida. O amor de Cristo é eficaz. A obra dele é mesmo irresistível. Ele comunica paz amorosamente a corações caóticos. Cristo conserta. Cristo redime. Ele, não nós. Nós não conseguimos resolver todas as coisas. Nós não conseguimos curar todos os relacionamentos, porque exige-se mais de uma pessoa para que a paz seja alcançada. Eu aposto que agora em sua mente está passando justamente aquela figura do familiar com o qual você não troca uma palavra há muito tempo. Ou aquele companheiro de empresa que depois daquele probleminha que aconteceu, não tem mais papo com você de jeito nenhum. Porque em algum momento houve uma desavença, um mal-entendido, uma confusão, um tom de voz foi usado de forma errada, palavras inapropriadas foram proferidas e agora o estrago foi feito. A pessoa está com ranço, está com raiva, está irada, está desgostosa de você. Como resolver isso? Como é que os crentes devem lidar com circunstâncias assim? Penso que o texto é muito claro. Deus espera que nós nos esforcemos pela paz, especialmente dando exemplo, pedindo perdão, concedendo perdão, se esforçando mesmo. Mas eu preciso dizer que eu entendo se as coisas
não mudarem depois. Eu também compreendo que eventualmente as coisas podem ficar mais nebulosas do que esses simples exemplos generalistas. Irmãos, é mesmo difícil conviver com uma pessoa que nos causou o mal lá no fundo, que nos machucou lá dentro e que nem ao menos reconhece que fez isso. Pelos dados assustadores da atualidade, eu tenho plena consciência que estou falando a alguns de vocês que foram abusados na infância e desse trauma não conseguem se livrar tão fácil. Alguns de vocês sofreram ou sofrem perseguição ideológica na universidade. Alguns de vocês estão agora sofrendo assédio moral no trabalho. E não é fácil simplesmente se esquecer que amanhã de manhã você vai ter que ir para aquele ambiente de trabalho hostil. Não é de uma hora para outra que você para de lembrar do passado com raiva pelo que lhe aconteceu, para aquele sujeito que aparentemente estragou a sua vida, porque aquele trauma te persegue com consequências e inconsequências em decisões que você toma até hoje, seja como for. Sendo um desses o seu caso, irmão, eu entendo a sua dor, mas eu também sei que seu coração está procurando por paz, porque ninguém consegue viver com o coração caótico para sempre. Nosso coração foi feito para o descanso, foi feito para ter paz mesmo, harmonia com cada coisa em seu lugar. Foi o pecado que destruiu isso aqui. Mas se nós perseguimos essa paz de uma maneira ou de outra, não existe simplesmente a ideia de tapar um buraco e vida que segue, não existe. Isso é ilusão. Talvez você esteja procurando por essa paz numa busca desenfreada por religião, ou por um novo relacionamento, um novo emprego. Talvez você esteja descontando na comida, nas férias exacerbadas, no entretenimento. Querido, me ouça. Hoje é dia de voltar os seus olhos para o Senhor mais uma vez. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque se você crê em Jesus Cristo, você é filho de um Deus pacificador. Se você crê em Jesus Cristo, a sua crença é no príncipe da paz. Você está escutando o evangelho da paz. Você prega esse evangelho. Você tem paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você desfruta da paz que excede todo entendimento. Porque Deus mudou sua vida. Deus ressignificou todos os eventos do seu viver, incluindo seus traumas. Você que é teimoso e continua martelando, martelando e martelando. Mas tudo que nós passamos tem propósito santo. Mesmo as coisas terríveis, que nos doem na alma, que são difíceis de esquecer. Esse Deus da paz, que transformou seu coração, hoje te desafia a viver em paz com todos os homens. Inclusive e principalmente com os seus ofensores. Pois também, diz Pedro em sua primeira carta, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Ele nos convida a agir seguindo os passos de Jesus. Porque a limitação ou a impossibilidade da paz não pode ser devido ao nosso orgulho, à nossa ira. Não pode ser devido, irmãos, ao nosso descontentamento, à nossa insegurança, mas as dos outros irmãos. Perdão, as das outras pessoas descrentes. Porque elas não têm o mesmo Senhor que nós. Esse coração aqui, o coração do crente, já foi transformado pelo sangue do reconciliador. O coração do crente está em paz, mesmo no mundo caótico. Mas claro, eu disse a vocês que existe um limite. Às vezes esse limite também diz respeito à nossa própria atividade.
Esse limite, irmãos, que deve haver de nossa parte é quando o compromisso da fé é exigido em troca da paz. Aí não. Aí a gente precisa ouvir mais uma vez a palavra de Martinho Lutero: a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. Porque lado a lado com falar a verdade em amor, deve haver sempre o amar em verdade. Querido, não negocie uma vírgula sequer da verdade em seus relacionamentos. Porque a verdade não é apenas uma proposição intelectual que você crê. A verdade, quando escrita, não são apenas palavras colocadas uma perante a outra, não. A verdade é uma expressão do divino, é atributo de Deus. Toda verdade que existe no mundo é revelação do Senhor. Por isso, às vezes, escute o que eu estou dizendo, conflitos são necessários. Às vezes, Deus espera, inclusive, que nós, cristãos, pelo bem da verdade, em submissão ao Senhor, iniciemos esses conflitos. Cuidado com os pacificadores da carne, com essa galera da paz pela paz, que abre mão de tudo em nome da harmonia. Por causa da verdade, nós temos conflitos com eles, e não devemos buscar pacificação nesse sentido, não. Nós sabemos que por causa do Evangelho, às vezes perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos empregos, porque dependendo da situação, Deus espera guerra de nossa parte. Não há comunhão entre luz e trevas. Mas claro, na grande maioria das circunstâncias, nós respondemos o conflito com a paz. É isso que o Senhor espera de nós. Em segundo lugar, verso de número 19, nós não apenas respondemos o mal com o bem através da paz nos conflitos. Agora veremos como responder à injustiça com a justiça de Deus, não nós. Meus amados, fala Paulo afetuosamente, meio que preparando o terreno para algo complicado, difícil de engolir ser dito. É a primeira vez que ele se utiliza dessa expressão, meus amados, na carta aos Romanos. Lá vem bomba. Qual é? Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Uma vez lesadas por pessoas que não querem paz, as pessoas tendem a querer resolver as coisas por conta própria. Justiça com as próprias mãos. Aqui se faz, aqui se paga. Só que eu imagino que nenhum dos crentes romanos, como nenhum de nós hoje aqui também, levantaria a objeção à ideia do mal precisar ser punido. Vingança é necessária. O mal precisa ser punido, sim. Revanche não é algo ruim. Vingança não é algo ruim. Só que tem um detalhe. A vingança se torna um mal através do seu uso pela pessoa errada. E quem é a pessoa errada? O injustiçado. Ele não deve fazer justiça com as suas próprias mãos. Em vez disso, deve confiar no soberano juiz, pois o apóstolo continua, deem lugar à ira de Deus. O que pode assustar alguns de vocês à primeira vista, mas entendamos, a ira de Deus é diferente da nossa, irmãos, na maioria das vezes. Deus nunca está fora de controle. Deus jamais faz acusações falsas. Ele nunca retribui com a proporção errada. Ele nunca falha no timing. Essa ira, como sabemos, ela é revelada dos céus contra toda impiedade e toda injustiça. Romanos 1,18. Essa ira temporalmente, ela é derramada com a agência do Estado, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Romanos 13, verso 4, já dando spoiler do próximo capítulo. Deus usa o Estado para punir o mal. A justiça de Deus punindo a injustiça.
mas às vezes algumas coisas passam. O Estado se corrompe também. Por isso que o texto também tem reverberação para o valor eterno da ira de Deus. Quando do seu juízo final, nenhuma injustiça vai passar. Nenhum injusto permanecerá. Essa matéria aqui precisava ser seriamente considerada pelaquela igreja, que sofria na pele a tentação de usurpar o trono de Deus. Essa é a linguagem mesmo. Querer se vingar é tirar Deus do trono e se assentar como se fosse juiz. Probleminha básico disso aí é que querer estar no lugar de Deus é o ato mais clássico e antigo de incredulidade. Quando você se vinga, meu querido, do seu inimigo, você está dizendo na prática: Deus não é justo, Deus não é bondoso, eu não confio na justiça de Deus. É por isso que o autor chama como testemunha um texto antiquíssimo. Deuteronômio 32, verso 35. Dentro do cântico de Moisés, onde Yahvé promete que justificará o seu povo e vingará seu sangue. Para deixar claro que esse assunto aqui é inegociável há muito tempo. Pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Uma porção duplamente enfática. Está escrito e diz o Senhor. Além de ter os pronomes em posição de destaque no idioma original, a mim pertence a vingança, somente a mim. Somente eu a retribuirei, diz o Senhor. Então, julgar o mal, queridos, nos é proibido, não porque o ato em si é errado, o mal deve ser punido, mas porque é prerrogativa exclusiva de Deus. Preciso perguntar: você quer continuar se assentando no trono de Deus? Você quer brincar de ser juiz? Talvez não saiba onde isso vai te levar. Veja, desejar a honra exclusiva do divino é com que Satanás se envolve e se preocupa. Existe algo muito importante na teologia que chamamos de distinção Criador-criatura. Nós somos muito parecidos com o nosso Criador. Fomos formados à sua imagem e semelhança e gozamos de atributos comunicáveis do Senhor, como verdade, bondade, em parte. Por outro lado, irmãos, Deus ele é muito distinto de nós. Ele é singular, incomparável, incognoscível. Ele é o outro, completamente diferente. Pois bem, o homem pecador tem o anseio de se rebelar contra a sua autoridade, sentando no trono do Senhor. O homem pecador quer destruir a distinção Criador-criatura. E não pense que eu estou falando de Adão apenas, não. Essa é a sua história, irmão. Essa é a minha história sem Jesus Cristo. Orgulho, soberba, incredulidade. A palavra, no entanto, nos conclama a nos curvarmos diante da sabedoria, da onisciência, da justiça de Deus. Porque diferentemente de mim, o Senhor tem todos os dados. Diferente de você, o Senhor sonda todos os corações. Diante dele nada fica oculto, nenhum mal fica impune, retribuição alguma é desproporcional. E é justamente por essa razão que não nos cabe de jeito nenhum virarmos justiceiros. Porque a nossa parcialidade nos destrói por completo. Não me interprete mal, Deus também, em certo sentido, é parcial. Só que a parcialidade de Deus é sempre e completamente para o bem. A nossa está sempre manchada de pecado, com o mal, porque o velho homem ainda está dentro de nós. Querido, ser justiceiro pode parecer nobre nos quadrinhos, admirável nos filmes, mas na vida real,
Só existe um super-herói que está total e invariavelmente comprometido com a justiça. E ele não é criatura, ele é criador. Ele é diferente de nós, inclusive crentes, unidos a Jesus, mas com lapsos de injustiça em nossa caminhada. Eu sei que essas palavras, elas são fáceis de serem aceitas pela maioria dos irmãos que está aqui. Mas também sei que para alguns são difíceis de digerir. Especialmente para vocês, queridos irmãos, que estão agora no olho do furacão, que estão se sentindo em situação de injustiça agora. Violência, Senhor. Até quando? Cadê Deus? Onde está a sua justiça na minha vida? Onde está Deus diante dessas mazelas terríveis do mundo? Nestes últimos tempos, nós fomos informados de muitas notícias que trouxeram choque para a sociedade brasileira. A denúncia de um influenciador digital sobre a adultização de crianças. Um homem covarde que socou por 61 vezes a sua namorada. Um empresário que assassinou por pouco um gari. Se com esses exemplos nós já ficamos nos coçando, mesmo indiretamente nos afetando, para despejar nossa ira nos infratores, o que dizer das ocasiões em que somos objetiva e diretamente feridos? Você foi culpado por um erro que não cometeu e agora perdeu o emprego, irmão? Você, jovem, adolescente, está enfrentando punições dos seus pais que não merece. Você, irmã, foi traída pelo seu marido e agora se desestabilizou emocionalmente. Está sem chão. Se vê como vítima de uma perseguição desenfreada, injustificada. Calma. Eu entendo a dificuldade. Mas lembre-se, o seu Deus não pisca os olhos. O seu Deus, ele não faz vistas grossas. Deus não finge que certas coisas não acontecem. A justiça de Deus é perfeita. E se somos crentes, Deus jamais esquece dos seus filhos. Deus está com os olhares atentos ao nosso sofrimento. Ele é consolador, mas também é justo juiz. A vindicação do nosso Pai virá, em curto ou longo prazo, mas tenha certeza, o mal não vai ficar impune. A justiça de Deus não tarda, ela vem no momento que deve vir. Quem se atrasa, quem se adianta, somos nós, quando queremos tomar a frente da justiça. Meu objetivo aqui, irmão, é fazer você considerar que responder o mal com o bem não é fechar os olhos para os males que ocorrem. Pelo contrário, é abrir os olhos para a justiça maior dos céus, naquele que você pode confiar. Eu quero que o irmão descanse no poder e na sabedoria dele, e não no de vocês. Eu quero que os irmãos voltem os seus olhos para Jesus, porque o nosso Salvador é o infalível sol da justiça. O nosso Salvador, chamado por João no Apocalipse, é fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja sempre com justiça. Capítulo 19, verso 11. Amém, meus irmãos? Estamos vendo que o estilo de vida do crente diz respeito a responder o mal com o bem. Respondendo conflitos com a paz. Respondendo a injustiça com a justiça de Deus. Por fim, verso 20. Respondendo a inimizade com atos de amor. Volte os seus olhos para a Escritura Sagrada. Novamente, deixar para Deus a justiça não significa que o crente agora virou alguém passivo, tá? Tanto que agora a atividade conclamada é amor a favor daqueles que nos causam mal. Essa aqui é a alternativa da vingança pessoal, viu? O texto é muito simples, irmãos. Façam o contrário. Qual é o oposto de atos de inimizade? Qual é o contrário disso aí? Atos de amizade.
É importante salientar também que neutralidade ou inatividade de nossa parte significa um certo tipo de vingança, a chamada retaliação indireta, silenciosa, pois quando o sujeito em necessidade, nosso inimigo, estiver precisando e atos de amor forem negados, o comando não está sendo cumprido de forma alguma. Talvez alguns imaginem que a letra da lei está sendo seguida, mas o espírito da palavra está distante. É por isso que o apóstolo Paulo então escolhe ser o mais acessível que pode aos seus leitores originais, citando as palavras de Provérbios 25, versos 21 e 22. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Como falei, um texto acessível para os leitores da época de Paulo. Para nós um tanto quanto complicado, mas vamos tentar aqui analisá-lo com atenção, em detalhes. Primeiro, observando que, ao que parece, Paulo está fazendo essa referência a partir de um texto grego do Antigo Testamento chamado de Septuaginta. Lembre-se, o Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico, com porções selecionadas em aramaico. Mas perto da época de Jesus, já circulava uma versão grega, uma vez que o grego era a língua universal daquele momento. Jesus e seus apóstolos, por vezes, usaram a versão grega, chamada Septuaginta. Temos o exemplo de Paulo aqui. Só que Paulo, nesse movimento de citar um texto da Septuaginta para Romanos aqui, ele faz uma mudança de verbos. Portanto, quando você lê aí dele de comer, lá no texto grego de Provérbios, no Antigo Testamento, é isso mesmo. Basicamente, alimentar alguém. Mas com a mudança que ele faz para Romanos 12, 20, o intuito é significar o ato de alimentar como doação. É um passo à frente. Por que isso aqui precisa ser mencionado? Porque intensifica o pagar o mal com o bem, com atitude muito graciosa. E agora enxergando o inimigo como alguém que é carente da graça de Deus. Alguém que precisa de amor, precisa de cuidado. É como dar pão a um mendigo. Segundo detalhe, a inimizade deve ser respondida com atos de amor no plural. Não apenas porque comer e beber são duas coisas, mas porque esses dois verbos, em sua função elementar, representam toda espécie de caridade, todo tipo de bem que nós podemos fornecer aos nossos inimigos. E sabe o que é mais interessante, irmãos? No contexto da igreja de Roma, a benevolência andava de mãos dadas com a hospitalidade. Aqueles crentes, eles não tinham templos religiosos como nós temos hoje. Suas reuniões eram nos seus lares, nos seus domicílios. E frequentemente eles celebravam banquetes comunitários entre si, as chamadas festas do amor, que duraram por muito tempo, até a proibição no concílio de Elvira, ano 305. Mas no tempo de Paulo, com elas em vigor, acontecendo na parte orgânica da igreja, é possível que a aplicação prática desse texto aqui fosse justamente para convidar vizinhos hostis ou inimigos para participarem desses eventos. Quebrar a barreira com um convite para sentar-se à mesa. Terceiro e último detalhe, o resultado dos atos de amor é amontoar ou ajuntar brasas vivas sobre a cabeça do oponente. Estudiosos falam em pelo menos 5 possíveis interpretações para isso aqui, o que não nos ajuda, não é simples. Para piorar, a expressão brasa só aparece aqui em todo o Novo Testamento. A gente não pode nem comparar com outro texto para descobrir o significado. A expressão vivas, na verdade, é literalmente fogo. Então são brasas de fogo. Agora sim, encontrando lá no Antigo Testamento 9 referências
das quais 5 se referem ao juízo, ao julgamento de Deus. Então me acompanhe aqui para simplificar. Isso significa, pastor, que ao responder o mal com o bem para o meu inimigo, eu estou acumulando ira de Deus para ele? É isso? Possivelmente. Mas existe uma outra alternativa plausível, que é entender os atos de amor aqui como constrangendo, ou trazendo vergonha para os nossos oponentes, podendo levá-los, inclusive, ao arrependimento. É um ou outro, então. Me parece que as duas coisas não são antagônicas, não. Grant Osborne, um comentarista, diz que pode conotar vergonha causada pelas boas ações, quando elas são devolvidas em resposta às más ações. Ou pode se referir ao julgamento divino derramado sobre a cabeça de nossos inimigos pelo mal que eles nos fizeram. Eu não acredito que aqui se trate de um ou de outro, mas um pouco de um e um pouco do outro. As duas interpretações, vergonha e julgamento, descrevem os dois resultados dependendo de como os contumazes respondem às boas ações feitas a eles. E você já parou para pensar nisso aqui? O texto vem sendo desenvolvido com algumas posturas que nós devemos evitar, ou algumas impossibilidades de nossa parte. Nós não temos como resolver todas as coisas, não conseguimos curar os nossos relacionamentos completamente, nós não devemos nos vingar dos nossos inimigos, não devemos tomar o lugar de Deus, mas tem uma coisa que nós podemos fazer, irmãos. Nós podemos espalhar a fragrância do amor de Deus por aí. Porque o cheiro do Evangelho é justamente responder o mal com o bem. As nossas boas obras despertam a curiosidade, a vergonha, o constrangimento e, quiçá, o arrependimento dos nossos inimigos. Eles estão por toda parte, nós sofremos também. Ninguém gosta de ter inimigo, mas eles estão por aí. Vocês querem se livrar dos seus inimigos? Ouçam o que Paulo diz: a melhor maneira de se livrar do inimigo é transformá-lo em um amigo, e assim vencer o mal com o bem. Conta-se a história de Patrício, um herói da fé do passado. Nascido em território britânico, ainda em sua infância, ele viu com seus próprios olhos invasores irlandeses atacarem a sua vila, maltratarem sobremaneira a sua família e levá-lo cativo para a Irlanda, onde enfim foi vendido como escravo. Aquele jovem sofreu, e na escravidão, no sofrimento, conheceu o Senhor Jesus. Virou também escravo de Cristo. Passou a enxergar a vida com outra ótica. 6 anos depois, numa brecha que lhe foi dada, fugiu daquele lugar e conseguiu retornar para casa como um crente dedicado e convicto de que deveria estudar mais a palavra de Deus. Foi o que fez, entrou num seminário, estudou teologia, foi ordenado ao sagrado ministério e, contra todas as apostas, decidiu virar missionário. Para onde Patrício queria ir? Para a Irlanda. Ele fez um movimento de retorno ao lugar em que mais sofreu, onde mais foi perseguido, onde mais teve inimigos. Um retorno chocante até mesmo para os seus antigos oponentes, pois era comum que os escravos odiassem os seus senhores, especialmente naquele contexto. Mas Patrício chegou lá falando de graça, de perdão, de evangelho, amontoando brasas de fogo em suas cabeças. No livro das suas confissões, ele escreveu: devolvi o bem pelo mal, preguei a boa nova entre aqueles que um dia me trataram com desprezo. O resultado, Deus o deu o privilégio de batizar seus antigos senhores. Por ter escolhido vencer o mal com o bem,
esse homem aqui fundou mais de 300 igrejas. Ele viu uma nação inteira se curvar diante do Senhor. Ele viu e montou toda a estrutura missionária da Irlanda para ser um dos grandes centros de envios de missionários para o mundo conhecido da época. Uma história belíssima, irmãos. Nós admiramos. Com algumas diferenças, essa é a história de outros heróis da fé, como João Crisóstomo, Elizabeth Elliot. E quer saber o melhor? Pode ser a sua história também. Porque Deus tem poder para fazer isso, irmãos, através do testemunho da sua igreja. Tudo pode começar com um sorriso, com uma palavra doce, com uma gentileza. Isso vai trazer vergonha sobre os nossos inimigos. Isso vai abrir a porta para que o evangelho entre. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, se abstenham das paixões carnais, tendo a conduta exemplar no meio dos gentios, dos descrentes, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nossas boas obras não salvam ninguém. Nosso testemunho, fui convertido, não converte ninguém. É verdade, irmão. Só o que salva é a palavra de Cristo. Mas podemos ter certeza que atos de amor aproximam os nossos inimigos, inimigos de Deus, a pelo menos contemplarem e meditarem no imenso amor de Deus. É por isso que nós temos que nos lembrar daquele que mais nos inspira, e aqui eu encerro, irmãos. Porque na cruz Jesus Cristo respondeu o mal do nosso pecado com o bem da sua graça. E é isso que Ele espera de nós também. Ele levou o nosso mal para nos dar o seu bem. Ele conquistou a paz no Calvário, quando trouxe reconciliação no conflito entre um Deus santo e homens pecadores. Quando Deus derramou a sua ira sobre Cristo na cruz, ali Ele fez justiça com as próprias mãos. E o que você recebe, irmão, é graça, é perdão, é favor. Se você crê em Cristo, foi justificado com essa justiça que é revelada dos céus, justiça positiva, retidão de Deus. Justificado pela fé. Mas não se esqueça, Deus te amou quando você era inimigo, quando você era carente, quando você estava no fundo do poço, Ele te deu de comer como ao mendigo. Deus supriu em Cristo Jesus todas as necessidades da sua alma. Ainda rebeldes, Ele abriu o nosso coração e comunicou paz. E assim venceu o nosso mal com o seu bem. Seu convite hoje, de forma muito prática, é que nós espalhemos essa mensagem com a nossa vida. Porque o estilo de vida de um crente justificado pela fé é imitando o Senhor Jesus, respondendo o mal com o bem. Feche os seus olhos, baixe a cabeça, tenha um tempo breve de oração particular. Fale com o seu Deus, agradeça por sua obra, renove o seu compromisso para a glória do seu nome e bem do teu coração.